O meu nome é Tiago Brito Pereira, sou tarólogo e terapeuta espiritual e estas são as contas do meu rosário. Hoje vamos falar sobre manipulação espiritual, pseudogurus, cultos e seitas religiosas. Quantas vezes já ouvimos falar de mestres iluminados, gurus, líderes espirituais que prometem a salvação, a cura, a verdade absoluta, prometem iluminar-nos no nosso caminho e nós acabamos por dar atenção a essas palavras. No início, estas pessoas parecem oferecer luz, parecem oferecer a ajuda que nós tanto precisávamos e que tanto procuramos, e as palavras destas pessoas parece que estão ali a ressoar connosco numa vibração positiva, mas pouco a pouco a luz que estes pseudogurus nos querem transmitir vai se transformando numa corrente invisível que nos vai prendendo. E quem entrou e quem contactou estas pessoas à procura de liberdade, à procura de transformação, de evolução, acaba preso numa teia de manipulação que é muito alimentada pelo medo e da qual é muito difícil sair. Assim, como é que podemos distinguir espiritualidade verdadeira de um teatro feito por quem busca poder? E, mais importante ainda, porque é que tanta gente que vai em busca de respostas cai tão facilmente nestas armadilhas? Bem, primeiro importa distinguir entre um culto e uma seita. São dois conceitos muitas vezes misturados, mas que são diferentes, sendo um deles positivo e outro deles negativo. Um culto é, por definição, um conjunto de práticas religiosas praticadas por muitas pessoas, no qual se presta uma homenagem ao divino, é uma liturgia assente não na figura do orador, e o orador aqui pode ser um pároco, um pastor, pode ser um imã, no caso dos muçulmanos, um rinpoche ou um guru, no caso das religiões asiáticas. Portanto, esta prática religiosa e esta adoração não está assente na figura do orador, mas sim é partilhada, este culto é partilhado por muitas pessoas, é um sentimento de amor intenso, uma adoração coletiva a uma entidade espiritual superior, vulgo Deus. Esta é a definição de um culto, ou seja, várias pessoas, uma coletividade, a partilhar um sentimento de amor e de adoração por uma entidade superior e que são orientados por um orador, um pároco, como eu disse, um imã, etc. Esta é a definição de um culto. Uma seita, por outro lado, forma-se em torno de um líder carismático que alega ser um Messias, a única voz da razão, alguém que usa a sua posição religiosa para se sobrepor aos demais. Ou seja, o orador acaba por assumir o papel principal. Deixa de ser um culto, uma adoração coletiva focada no amor divino e na adoração ao divino, e a palavra do orador passa a ser a palavra principal, porque este orador diz muitas vezes ser ele a palavra de Deus. Daí eu ter usado há pouco a expressão Messias, alguém que alega ser o escolhido, alguém que alega ter muito mais conhecimento espiritual do que os demais. Então a seita uma seita cria-se quando o culto se torna dependente do orador que está a liderar esse culto, deixa de ser um culto, passa a ser uma seita. Uma seita é muitas vezes excludente, ou seja, exclui quem discorda ou quem se opõe. A religião verdadeira e a religião, o culto de adoração ao divino não exclui ninguém. Antes, pelo contrário, está de braços abertos a receber todos os que se aproximem e tem capacidade de aceitar outras religiões ou outras linhas de adoração, ainda que não sejam partilhados os mesmos valores entre elas. Uma seita não permite isso. Numa seita, ou estás connosco ou estás contra nós. Portanto, é uma diferença grande também entre um culto e uma seita.
Uma seita, além de ser voltada para a rejeição dos demais, vai rejeitar qualquer coisa que desafie a sua palavra. Eles querem ter o monopólio da verdade. Eles, os líderes das seitas e os movimentos das seitas, acreditam que a verdade é só deles e que mais ninguém pode ter uma opinião contrária. E quando falo aqui em mais ninguém, não me estou a referir apenas a pessoas, mas também a organizações. Uma seita não vai gostar, por exemplo, da atenção jornalística. Se a atenção jornalística puser em causa os valores e as crenças dessa seita. Uma seita não vai gostar de organizações governamentais se essas organizações governamentais puserem em causa a verdade e a estabilidade dessa seita. Um culto não deverá ser assim. Um culto deve ser tolerante e aceitar as opiniões contrárias. Portanto, é uma linha muito fina que distingue uma seita de um culto. E essa linha é igualmente fina na distinção de um guia espiritual e de um manipulador espiritual. Não é muito claro por vezes como é que se define um guia espiritual e como é que um guia espiritual se pode tornar um manipulador espiritual. Ora, a espiritualidade, na minha opinião, devia ser um caminho de libertação, um caminho que nos ajuda a transformar, a evoluir na nossa vida e a ajudar os demais. Muitas vezes este caminho transforma-se numa armadilha. Esta armadilha vai prender as pessoas pelo seu desespero. Eu costumo dizer a muitos dos meus clientes, o desespero é mau conselheiro. Nós não devemos tomar decisões precipitadas, nem assumir compromissos muito permanentes em momentos de desespero. E isto é válido para todas as situações da nossa vida. Volto a dizer, o desespero é mau conselheiro. Inclusive, quando procuramos ajuda espiritual. Às vezes o desespero é tanto que nós estamos à procura de uma salvação rápida ou de uma resposta rápida e imediata que obrigamos-nos a acreditar naquilo que nos é dito. E muitas vezes os sinais estão lá, que aquilo não bate certo, que há ali qualquer coisa, mas nós estamos tão desesperados que acabamos por ir atrás destas conversas e depois mais tarde acabamos por nos aperceber que não o devíamos ter feito. Ora, como é que eu posso distinguir então a inspiração espiritual ou a ajuda espiritual autênticas de uma manipulação espiritual? A busca pelas respostas, a busca por uma solução para os nossos problemas, o desconhecer as situações e a procura de um sentido para a nossa vida. Além disso, o desejo de segurança e estabilidade física, emocional, espiritual, leva muitas pessoas que estão nesta busca a entregar o seu poder pessoal. Há muitas pessoas que estão tão desesperadas por respostas, por soluções, por orientação, que entregam nas mãos dos outros o seu poder pessoal, o seu livre-arbítrio. Isto significa que as pessoas perdem a sua autonomia e vão apenas decidir ou agir se o guru, ou o mentor, ou o líder espiritual concordar ou aprovar. Ora, isto é errado porque estamos muitas vezes a confiar demasiado numa terceira pessoa e a terceira pessoa não está a passar pelos problemas que nós estamos a passar. Portanto, ela não tem a capacidade de sentir o que nós estamos a sentir, por muito empática que essa terceira pessoa seja. Eu, com os meus clientes, vejo muita gente a passar por situações muito duras. Eu admiro muito os meus clientes pela força que eles manifestam ter em situações que eu penso, se eu estivesse a passar por isto, eu não estava com esta cara, não estava com este ar, eu estaria muito mais abalado. Eu vejo os meus clientes a passar por situações muito duras, eu tenho empatia por eles, eu consigo transmitir a minha empatia e receber a energia deles empaticamente, mas eu não consigo sentir o que eles estão a sentir. O sentimento de quem está a passar pelas situações é único. Alguém que nos diga que sente o mesmo não está a ser verdadeiro. Eu posso ter empatia, não posso ter o mesmo sentimento. Está bem? Portanto, quando nós estamos a confiar muitas vezes numa terceira pessoa, estamos a entregar a nossa felicidade e o nosso desenvolvimento
nas mãos dessa pessoa. Nosso poder pessoal de livre-arbítrio, de tomada de decisões e de evolução passa para as mãos de uma terceira pessoa. Como essa pessoa não sente o que nós estamos a sentir, se for mal intencionada, vai aproveitar-se das nossas fragilidades. Portanto, à medida que o tempo vai passando e à medida que nós passamos mais ocasiões a não decidir sozinhos, a procurar sempre uma validação ou uma aprovação dos nossos líderes espirituais, estamos a enfraquecer-nos. Ora, enfraquecendo-nos também vamos criar uma dependência dessa outra pessoa que pode ser muito perigosa e principalmente se a pessoa for mal intencionada. Eu, com os meus clientes, procuro que essa dependência nunca se crie. Ou seja, eu deixo bem claro aos meus clientes que têm sempre o seu livre-arbítrio e que podem decidir por eles. De igual modo, não é muito aconselhável fazer consultas comigo com demasiada frequência. E muitas vezes, porque nós temos de dar tempo para as coisas acontecerem, as coisas não acontecem de um dia para o outro na maioria dos casos, então fazer uma consulta comigo com muita frequência não vai surtir um efeito que a pessoa acha que pode surtir, porque temos de respeitar o tempo que as coisas precisam. Por outro lado, fazer demasiadas consultas comigo pode criar a tal situação de dependência que eu não quero criar com os meus clientes. Quando alguém vos pedir ou vos tentar convencer a fazer consultas ou fazer sessões, seja de que terapia for, estamos a falar aconselhamento espiritual, não estamos a falar, atenção, na parte clínica, estamos a falar na parte espiritual e energética. Quando alguém vos disser que tem de ser feito com muita regularidade, quando esta pessoa vos estiver sempre a contactar, ou quiser dar a última opinião ou a palavra final sobre assuntos que são vossos, desconfiem. Vocês é que têm a última palavra, vocês é que sabem o que vão fazer. O nosso trabalho como orientadores espirituais é orientar, mas deixar sempre espaço para que a pessoa decida por si aquilo que acha que é melhor para ela. Não impor uma resposta e não impor um caminho à pessoa, mesmo que nós pensemos que é o melhor para aquela pessoa, pode não ser o melhor para aquela pessoa naquele tempo. Portanto, cuidado com a entrega do vosso poder pessoal a terceiros. Por outro lado, o carisma de quem é um guru, um mentor espiritual, o carisma é uma ferramenta muito perigosa, porque o carisma pode ser confundido com sabedoria. Qualquer pessoa com um pouco mais de carisma dirá as coisas de uma forma tão convincente que parece que tem de ser verdade. Da maneira como aquela pessoa está a falar, com tanta convicção, é verdade o que a pessoa está a dizer, nem vamos duvidar, não vamos pôr em causa. Cuidado com o carisma. O carisma é uma ferramenta de sedução que pode ser usada para nos convencer a agir conforme a outra pessoa quer que nós façamos as coisas. Portanto, demasiado carisma é perigoso. O verdadeiro carisma não se mostra. O verdadeiro carisma existe. A pessoa é carismática, é competente, é sábia, mas não tem de se pôr em cima de um pedestal, num palco, num púlpito, para o fazer. Pode fazê-lo, mas não tem de o fazer. O carisma, quando não é acompanhado pela sabedoria ou quando não é acompanhado pela experiência, normalmente torna-se um espetáculo de teatro. E isso vê-se muito hoje em dia nas redes sociais. Muitas mensagens muito vagas, mas com muito espetáculo na parte espiritual, que nós vemos aquilo e uma pessoa que esteja um pouco mais carente, um pouco mais desesperada, olha para aquilo e fica convencida. E começa a entrar numa teia que não é boa. Portanto, num período em que estamos muito frágeis, confiando demasiado nas palavras de um líder carismático, ainda vamos tornar-nos mais vulneráveis. É o oposto daquilo que nós queríamos. Nós percebemos que aquela pessoa tem aquele carisma todo, achamos que nos pode ajudar, perdemos o nosso sentido crítico e confiamos cegamente, e quando damos por nós, ainda estamos mais vulneráveis do que estávamos antes de iniciar este pedido de ajuda com esta pessoa ou com
com esta seita. Portanto, eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Imaginem uma comunidade que nasceu de um sonho. Este sonho de um senhor que se chamava, tenho aqui o nome dele, Jim Jones. Isto é uma história muito conhecida. Imaginem uma comunidade que nasce de um sonho. O senhor Jim Jones vendeu um sonho a um grupo de pessoas e esse sonho era a igualdade, uma vida melhor, uma utopia, um mundo perfeito. Esta promessa deste senhor Jim Jones, em 1978, levou centenas de seguidores para uma selva nos Estados Unidos e onde este senhor Jim Jones criou uma comunidade chamada Jonestown. Jonestown, em português, a cidade de Jones. Aqui já está um dos grandes sinais de alerta. Ele deu ao nome da comunidade o seu próprio nome, Jones. Comunidade ou cidade Jones, Jonestown. Aqui já estamos a falar, já estamos a identificar um sinal que é muito perigoso. O nome, uma vez mais, do Messias, a pessoa que se auto-intitula o Messias, dá o seu nome àquilo, quando na realidade devia ter um nome, se a pessoa fosse verdadeiramente bem intencionada, devia ser um nome que não chama a atenção para o líder, chama a atenção para o espírito comunitário que a pessoa queria desenvolver. Portanto, aqui está um dos sinais de alerta. Ora, este senhor Jim Jones conseguiu atrair quase 1000 pessoas para esta comunidade, numa selva que viveu cada vez mais em isolamento, em medo e em controlo absoluto. Ou seja, as pessoas que entravam para esta seita, porque tornou-se uma seita, não conseguiam sair. Eram ameaçadas, eram intimidadas, eram muitas vezes manipuladas, houve histórias de violência, houve desaparecimento de pessoas que desafiavam o líder, de repente desapareciam. Portanto, o que parecia ser uma promessa de uma utopia, de um mundo perfeito, rapidamente se tornou um princípio de um pesadelo. Por sua vez, o Congresso norte-americano tentou investigar o que se estava a passar, porque começou-se a tornar demasiado suspeito. Também algumas agências de notícias, alguns jornalistas investigaram esta Jonestown e isto explodiu nos dias de muita violência em que o Sr. Jim Jones ordenou a alguns dos seus seguidores mais fiéis que matassem um senador e que matassem alguns jornalistas. Portanto, o senhor sentiu-se tão intimidado que ordenou a morte de elementos do governo, de elementos da imprensa que o estavam a desafiar e que o estavam a querer expor. Ora, esta violência só aumentou e, com medo das represálias, que o Sr. Jim Jones percebeu que iria haver represálias por parte do governo americano, este senhor convenceu mais de 900 pessoas, muitas das quais crianças e jovens. Este senhor convenceu-as a beber um refresco tipo Tang, aqueles refrescos que se dissolvem na água, em pó, que estava envenenado, e matou todos os seguidores. Ele preferiu matar mais de 900 pessoas a reconhecer que estava errado e a entregar-se à polícia e cumprir a sua pena. Isto foi um caso muito falado. É importante, este foi o maior caso de mortes em simultâneo nos Estados Unidos antes dos ataques do 11 de setembro. Muitos dos líderes espirituais do Sr. Jim Jones também morreram. Portanto, houve algumas pessoas que desapareceram no meio disto. Não se sabe se fugiram e estariam escondidas, não se sabe se foram mortas antes. Portanto, não se sabe ao certo o total número de vítimas desta comunidade, desta seita Jonestown. Por outro lado, um outro exemplo e mais recente, portanto, o exemplo de Jim Jones foi de 1978. No ano 2000, no Uganda, também centenas de pessoas pertencentes a uma seita reuniram-se numa igreja, estavam convictas que o fim do mundo ia acabar no fim do ano, e o movimento a que pertenciam chamava-se Restauração dos 10 Mandamentos de Deus.
e acreditavam que o virar do milénio, ou seja, a entrada no ano 2000, seria o apocalipse, o fim do mundo. Então, centenas de pessoas reuniram-se numa igreja a preparar-se para o apocalipse, lideradas, mais uma vez, por um líder muito carismático. Quando as pessoas estavam dentro da igreja e perceberam que o mundo não ia acabar, as portas e as janelas foram trancadas por fora e a igreja foi incendiada. O edifício acabou em chamas. Mais de 700 pessoas dessa igreja morreram nessa noite e os líderes desta seita nunca foram encontrados. Fugiram. Portanto, uma vez mais, quando estas seitas perdem o controle sobre as pessoas que estão a tentar dominar, estas seitas não têm problemas, são tão narcísicas que não têm problemas em acabar com a vida das pessoas que confiaram nelas para melhorar a sua vida. Ora, a fé cega estes 2 episódios, há vários, eu vou colocar um link na descrição para vários casos destes, se tiverem interesse em saber mais. A fé cega que nós entregamos a líderes sem escrúpulos, mais cedo ou mais tarde acaba sem tragédia, ou numa tragédia pessoal, ou numa tragédia coletiva, infelizmente, como foi o caso. Hoje em dia, também é muito frequente nas redes sociais, vemos muitos pseudo-gurus, pseudo-líderes espirituais com milhares e milhares de seguidores. Estas pessoas têm muito poder na sua mão, porque têm muita gente vulnerável a ouvir o que estas pessoas dizem e que, na minha opinião, a maior parte das vezes é uma barbaridade, não dizem nada de jeito, mas é tão convincente que parece real, parece forte. Portanto, cuidado também com quem segue nas redes sociais. Como é que eu me posso proteger desta manipulação ou como é que eu posso não cair nestas redes? Uma seita de 700 pessoas numa igreja acontece, mas hoje em dia com as redes sociais podem ser 100.000 pessoas a seguir alguém, não estão todos reunidos, mas o prejuízo para a vida individual de cada uma destas pessoas é muito grande, seguindo maus conselhos. Ora, quais são os mecanismos que estas pessoas usam para nos manipular? Existe naturalmente um laço energético entre quem procura ajuda espiritual e quem oferece ajuda espiritual. Este laço energético é criado através de uma forma de empatia e este laço energético é alimentado pelo desequilíbrio. Só funciona enquanto há desequilíbrio. E o desequilíbrio significa que a posição do líder é sempre superior à posição de quem procura ajuda. Portanto, este desequilíbrio, numa verdadeira ajuda espiritual, não existe. Ninguém é superior a ninguém. Todos somos iguais, todos temos momentos bons, todos temos momentos maus, todos temos qualidades, todos temos defeitos. Eu não sou superior aos meus clientes que me pedem ajuda, os meus clientes não são superiores a mim. Nós somos iguais. Nesta função, eu tenho mais conhecimento que a maioria dos meus clientes, por isso é que eles me pedem ajuda, e se calhar noutras situações da vida, uma pessoa que me vem pedir ajuda tem muito mais conhecimento que eu e pode ajudar-me. Portanto, reconhecer que nós somos iguais, não há desequilíbrio energético neste laço. Quando os pseudogurus, as pessoas que nos querem manipular a nível energético, criam uma situação de desequilíbrio, imediatamente há um laço energético tóxico e nós estamos sempre dependentes daquela pessoa. Eu espero que isto esteja a fazer sentido para vós e se não tiver, por favor, façam no comentário as perguntas que tenham. Ora, quais são os mecanismos mais comuns? Um deles é o uso do medo. É muito frequente estas pessoas ameaçarem com castigos espirituais se nós não fizermos o que elas dizem. Também é muito frequente usar uma ferramenta de medo que é a tragédia iminente. Quantas vezes vemos nas redes sociais e na televisão, e enfim, os pseudogurus estão sempre a anunciar uma tragédia qualquer. Eu perdi a conta já. Quantas vezes me perguntaram quando é que vai ser o próximo apagão, e quando é que vai ser isto, e quando é que vai ser aquilo, e agora é o Saturno que está virado ao contrário e, portanto, vem um terremoto.
Nós ouvimos isto todos os dias. Isto é uma forma de nos meter medo. É uma forma que alguém encontrou de dizer assim: eu sei mais do que tu. Portanto, ouve-me e faz o que eu te digo. Ora, isto é errado. Ora, se todos nós concordamos que estamos a passar um período energético muito difícil, não há dúvida. Mas não é preciso meter medo às pessoas. Não é preciso começar já a dizer, cá está, que vem aí um terremoto, ou que vai haver um tsunami, ou que vão cair pianos do céu, por amor de Deus. Mas isto é dito muitas vezes por estes pseudogurus com tanta convicção que as pessoas acreditam e seguem e fazem o que é pedido. Isto depois corre mal. Corre mal porque as pessoas sentem que não evoluíram, muitas vezes dão dinheiro, compram coisas que não fazem sentido nenhum, fazem consultas que não as ajudam em nada, porque aquela pessoa é muito carismática no que está a dizer. Cuidado com a manipulação pelo medo. As grandes tragédias normalmente ninguém as consegue prever. E vamos lá ver, matematicamente falando, se todos os dias alguém está a preconizar uma tragédia, obviamente que algum dia alguém vai acertar. Mas vamos ver o discurso dessa pessoa e vamos ver quantas vezes é que a pessoa, entre aspas, acertou numa tragédia. Se calhar já preveu antes disso não sei quantos descarrilamentos de comboios, não sei quantas quedas de avião, não sei quantos tsunamis, não sei quantas guerras. E na realidade nada disso aconteceu. Acertou uma vez e a pessoa depois vale-se disso. Portanto, cuidado com a manipulação pelo medo. Desconfiem muito destas mensagens trágicas. Quando nós analisamos estas mensagens mais a fundo, não têm substância nenhuma, não têm conteúdo, as explicações normalmente são muito vagas. Ou seja, mesmo muitas vezes nem sequer dão uma explicação. Simplesmente dizem, eu senti que isto vai acontecer. Eu senti que o terremoto vai ser no dia 31 de fevereiro. E as pessoas acreditam. Mas aqueles que ainda se dão ao trabalho de tentar dar uma explicação, muitas vezes não faz sentido nenhum. É porque as ninfas do Tejo nadaram para norte em vez de nadar para sul. E as pessoas carentes, desesperadas, acreditam. Portanto, a mensagem tem de ter substância. Em consulta com os meus clientes, hoje parece que estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, e estou, na realidade também estou, mas o que eu quero fazer aqui é diferenciar a verdadeira ajuda espiritual desta falsa ajuda espiritual. Em consulta com os meus clientes, eu tento sempre explicar tudo, inclusive a teoria que está por trás de um conceito energético. Quando alguém me faz uma pergunta espiritual, eu tento explicar o porquê daquela situação, de maneira que a pessoa entenda. E ao fazê-lo, eu gosto que a pessoa saia daqui esclarecida. Portanto, cuidado com a manipulação pelo medo, cuidado com mensagens vagas, cujas explicações são muito vagas, não fazem sentido. Também cuidado com mensagens de exclusividade, do género, só eu tenho a verdade, só eu é que sei, mais ninguém sabe. A minha palavra é a verdade. Cuidado com essas mensagens. Cuidado com técnicas de isolamento. Pessoas que vos procurem isolar da vossa família, dos vossos amigos, das pessoas que vos queiram ajudar também. Cuidado, vocês não se devem deixar isolar dos outros. Claro que nos temos de isolar de relações tóxicas, mas não nos devemos isolar de quem nos quer bem e de quem nos pode dar a mão, de quem fisicamente está ao nosso lado, de quem nos conhece há algum tempo, que nos quer e pode dar a mão. Se vos tentarem isolar dessas pessoas, não confiem em quem vos está a passar essa mensagem. Um verdadeiro guia espiritual vai dizer, vai ter com os teus amigos, vai pedir ajuda, sai com os teus amigos, sai com a tua família, aproxima-te desta pessoa, porque um verdadeiro guia espiritual quer-vos numa rede de segurança, numa rede social que vos ajude a crescer também. Um falso guia espiritual quer-vos isolados para que só o ouçam a ele ou a ela. Essa dependência que é criada, portanto, com o isolamento vai-se criar uma dependência do guia espiritual, pode ser emocional, conselhos, pedidos de ajuda, pedidos de orientação, o que é que eu devo fazer. Essa dependência também pode ser financeira. Muitas vezes as tais seitas
fornecem ajuda financeira ou ajuda alimentar, ou que seja, e as pessoas começam a entrar cada vez mais nessas seitas porque existe uma dependência, uma necessidade, ou também pode existir uma dependência sexual. Muitas vezes os líderes destas seitas são tão deturpados e têm uma mente tão corrompida que usam técnicas sexuais, o abuso sexual, para estabelecer uma relação de poder. Em que, de repente, a violação que existe e que toda a gente sabe na maior parte das seitas é quase que aceite pelas pessoas dessa seita porque é uma forma de agradecer ao líder, entre aspas, ou seja, a servidão sexual é vista como uma forma de agradecimento e muitas vezes até de reconhecimento. A mensagem é tão distorcida que o prazer sexual do líder é uma coisa que deve ser garantida pela comunidade por quem o líder quiser. Isso é horrível, mas existe. Essa dependência sexual é isso mesmo, é um poder, um desequilíbrio, mais uma vez usar esta palavra, de poder, que faz com que as pessoas depois não consigam dizer que não e às vezes até sintam necessidade de agradar sexualmente, porque acham que assim vão ter mais favores, acham que estão mais perto de Deus. Isso é errado, não é criticável, se as pessoas o fazem é porque estão muito vulneráveis, estão a ser abusadas e é importante tirar as pessoas desses contextos o mais urgentemente possível. Ora, é importante também estar atento às estruturas fechadas. Normalmente uma seita é uma estrutura muito fechada, tem uma cúpula de 2 ou 3 ou 4 líderes, é uma estrutura quase militar, uma organização quase militar, muito bem hierarquizada, quando na realidade uma seita deve ser aberta. Um culto deve ser uma coisa aberta, ou seja, um culto deve ser algo que eu posso falar com qualquer pessoa, não tenho de respeitar uma estrutura. Okay? Cuidado também, o ser fechado também se vai refletir depois a nível de comportamentos. Cada vez mais os comportamentos são regrados e limitados e as relações interpessoais igualmente, ou seja, torna-se tão restritiva que muitas vezes as pessoas nem falam umas com as outras porque não lhes é permitido. Ora, numa seita ou quando existe uma figura, um aproveitador espiritual, existe sempre aquela dinâmica de nós contra eles, que eu disse há pouco, ou estás comigo ou estás contra mim, ou és do nosso grupo ou não és, não há meio termo. E mesmo as pessoas inteligentes, pessoas de boa fé, pessoas de bom coração, podem cair nisto. Portanto, não podemos acreditar ou não devemos achar que numa seita só vão os ignorantes e as pessoas que nunca estudaram e as pessoas que não sabem nada. Não. Qualquer pessoa pode estar tão vulnerável que cai nestas redes. Também é importante perceber que existe a tal linha muito ténue entre um verdadeiro guia espiritual e um manipulador espiritual. Muitos destes manipuladores começam com boas intenções. Muitas destas pessoas começaram um caminho espiritual que é até bonito ao princípio, em que a pessoa começa a tomar consciência das energias, do universo, do que é fazer o bem, mas quando entra o poder, a pessoa subverte-se e passa depois para um percurso de manipulação espiritual que é alimentado pelo ego. Todos os processos de crescimento espiritual têm uma tentação. A tentação é fundamental no processo de crescimento espiritual. Sempre que eu cresço espiritualmente, eu ganho mais poder. Ao ganhar mais poder, eu vou sempre ser tentado. Essa tentação faz falta para eu depois poder evoluir ainda mais a nível espiritual. Eu devo aceitar que vou ser tentado, mas não devo ficar no momento da tentação. Eu devo avançar para além do momento da tentação, rejeitando essa tentação. A tentação vai ser que eu use o meu poder para proveito pessoal, o meu poder espiritual, o meu crescimento espiritual, porque eu estou mais evoluído do que as pessoas que estão à minha volta. Existe uma tentação de, ok, tu agora estás mais evoluído, tens mais poder, usa isto a teu favor.
Esta tentação existe sempre que se faz um percurso espiritual, pode ser mais ou menos demorada, consoante nós permitirmos que esta tentação esteja presente. Mas o objetivo é passar para além disso e continuar a ajudar o próximo, continuar a seguir os valores morais, os valores energéticos do bem. Há muita gente que fica presa nesta tentação, que não consegue avançar para além disso, e ao não conseguir avançar para além disso, tornam-se manipuladores espirituais. Portanto, muitos destes gurus espirituais, estes pseudo-gurus, são pessoas que até começaram bem, mas que depois acabam por se perder neste caminho. Ora, como é que eu me posso proteger destas manipulações? Primeiro e mais importante, discernimento. Questionar sempre, perguntar, duvidar, mesmo que possa parecer muito fidedigno, muito credível, eu devo questionar. Um bom guia espiritual vai ter uma resposta lógica, por isso é que eu digo ter discernimento, ser pragmático. Um bom guia espiritual vai ter uma resposta lógica por trás. E se nós não entendermos de uma maneira, vai tentar explicar-nos de outra. Até que nós consigamos entender a lógica por trás de uma determinada ação ou de um determinado comportamento ou corrente espiritual. De acordo? Vamos sempre questionar. Não tem mal nenhum. A espiritualidade cresce quando é questionada. A espiritualidade cresce quando alguém pergunta como é que isto acontece, por que é que isto acontece, como é que eu faço isto acontecer na minha vida, como é que eu faço isto acontecer na vida dos outros e como é que eu vou para além disto. Eu só posso fazer isto se questionar. Se eu confiar cegamente, eu não estou a crescer. Devemos também desconfiar de quem nos vai pedir uma entrega cega, total, confia em mim e pronto, sem respostas, sem nada. Isso é muito, muito perigoso. Lembremos-nos sempre que a verdadeira espiritualidade dá-nos liberdade, não nos vai prender. A verdadeira espiritualidade diz-nos: este é o caminho energético, tu tens livre-arbítrio, fazes o que tu quiseres. Não me vai prender a um determinado caminho. E é muito importante pensar sempre que eu tenho uma autonomia espiritual, chamada livre-arbítrio, e sou responsável pelo meu caminho. Portanto, como eu disse há pouco, a espiritualidade não me prende. O responsável sou eu. Esta autonomia espiritual é destacada do culto e é destacada da seita. Eu posso estar num culto. O culto, como eu disse há pouco, é uma coisa positiva, porque é uma adoração coletiva de várias pessoas a uma determinada divindade, a uma determinada energia, orientada muitas vezes por um orador. Eu posso estar num culto, mas ser diferente das pessoas que estão à minha volta. Eu não tenho de concordar com tudo aquilo que aquelas pessoas concordam, não tenho de gostar de tudo aquilo que aquelas pessoas gostam. Portanto, a minha autonomia espiritual existe sempre. E é essa autonomia espiritual que me vai ajudar a desenvolver o meu caminho interior. Ora, eu disse há pouco também que o laço energético é alimentado pelo desequilíbrio. Quando nós corrigimos esse desequilíbrio, perde-se o efeito dos outros sobre nós. Portanto, a mensagem aqui é abrir os olhos. Eu vou abrir os olhos, eu vou questionar, eu vou ver onde é que estou metido e ver se me identifico com o sítio onde estou metido. Quando questionar, não me devo deixar levar em conversa. Devo voltar a questionar até perceber se é mesmo aquilo que faz sentido para mim ou não. Portanto, em conclusão, a manipulação espiritual existe porque as pessoas procuram respostas fora de si, não é? Quando eu não tenho respostas, eu vou à procura delas no exterior, mas não têm autocrítica, nem têm pragmatismo e estão muitas vezes em desespero. Portanto, cuidado com esta situação. Os verdadeiros guias espirituais não vos vão retirar poder, não vos vão inferiorizar, não vos vão passar a estados de burrice, não vão fazer-vos sentir mal com as vossas escolhas. Os verdadeiros guias espirituais vão devolver-vos esse poder, vão-vos ajudar a evoluir e, no fundo, a espiritualidade é liberdade, não é controle. Jamais, está bem?
Espero que tenham gostado do que ouviram. Se gostarem, comentem, partilhem com quem acham que possa precisar de ouvir isto. Há algumas dúvidas sobre o que eu falei aqui, outros exemplos de seitas que conheçam, que queiram partilhar também nos comentários. Uma vez mais, espero muito que tenham gostado. Encontramos-nos na próxima semana para mais contas deste nosso rosário, onde vamos falar sobre a mediunidade, principalmente sobre o que se costuma chamar cofre aberto ou morada aberta. Ouve-se falar muitas vezes sobre isto, sobre esta capacidade mediúnica, sem se saber muito bem o que é. Eu vou tentar explicar, não percam na próxima semana, bem-ajam e até lá. Obrigado.